Olá, bom dia. Café da manhã chegando, dando continuidade na leitura do livro de João, segundo o Evangelho do livro de São João. Ontem a gente leu no capítulo 13, né? Fomos até o versículo 21. Hoje vamos dar continuidade nesse versículo 21 em diante, onde diz no título: Jesus prediz que Judas o há de trair. Tendo Jesus dito isto, turbou-se em espírito e afirmou, dizendo: na verdade vos digo que um de vós há de me trair. Então os discípulos olhavam uns para os outros, duvidando de quem ele falava. Ora, um de seus discípulos, aquele a quem Jesus amava, estava reclinado no seio de Jesus. Então Simão Pedro fez sinal a este para que perguntasse quem era aquele de quem ele falava. E inclinando-se ele sobre o peito de Jesus, disse-lhe: Senhor, quem é? Jesus respondeu: é aquele a quem eu dera o bocado molhado. E molhando o bocado, o deu a Judas Iscariotes, filho de Simão. E após o bocado, entrou nele Satanás. Disse, pois, Jesus: o que fazes, fazes-o depressa. E nenhum dos que estavam assentados à mesa compreendeu a que propósito ele lhe dissera isto. Porque como Judas tinha a bolsa, pensavam alguns que Jesus que tinha dito: compra o que nos é necessário para a festa, ou que desse alguma coisa aos pobres. E tendo Judas tomado o bocado, saiu logo, e era já noite. Bom, aqui nessa passagem, né, que a gente acabou de ler, Jesus, Filho de Deus, o próprio Deus, ele sabia, né, como ele já tinha até antecipado, dizendo que um de entre os 12 que ele tinha escolhido para ser seu seguidor, aprendiz, ia o trair. E nesse dia, nessa ceia, quando Jesus estava ali sentado com seus discípulos, e ele turbou-se em espírito, ou seja, se preocupou. Ele se preocupou porque realmente ele já estava perto de ser entregue para ser preso e depois morto. E realmente, quem que não tem medo? Jesus era o próprio Deus, mas ele estava no nosso corpo, ou seja, ele tinha todas as faculdades que o nosso corpo possui. Então, uma delas é o medo, e ele turbou-se em espírito e teve medo. E assim que ele teve medo, ele começou a falar, a expor o problema que ele estava enfrentando naquele momento. E os seus discípulos ficaram preocupados também quando ele disse que um de entre eles ia o trair. Então, os discípulos ficou preocupado com essa informação. Pedro, que estava por ali, também ele era um dos mais assim devotos, mais achegado a Jesus, mais próximo de Jesus, digamos assim, se preocupava mais, fez sinal para um dos outros discípulos chamado João. Segundo esse, era um que era mais, sim, que era mais dengoso, ficava mais próximo de Jesus, e Jesus diz aqui que o amava, né? Então, eles perguntaram de quem era a pessoa, de quem Jesus estava falando, e Jesus disse, né, aquele de quem colocar a mão no bocado, ou seja, para comer, esse é aquele que há de me trair. Mas, como ninguém sabia, e Jesus orientou, pediu para Judas Iscariotes, que era esse que o ia trair, pediu para ele ir depressa e fazer aquilo que que ele tinha que fazer. E Judas saiu. Mas você observa aqui que a pessoa já estava com a intenção, né, de o trair. Mesmo Jesus ali revelando, falando, mostrando o que ia acontecer, mas quer dizer, a pessoa já tinha colocado no seu coração essa intenção de o trair. E isso ele foi e fez. Outra coisa também que a gente observa aqui é que Jesus, ele tinha aqui o seu sustento. Você observa que Judas Iscariotes, quando Jesus pede para ele saiu. E os discípulos não entenderam nada porque ele tomava conta da bolsa. Ou seja, ele era o tesoureiro.
mais interessante aqui é que Jesus, ele ajudava, né, os pobres, ajudava as pessoas. Porque quando Jesus pede para Judas Iscariote sair e fazer aquilo que ele ia fazer, que ia entregar Jesus para os principais do sacerdote, os discípulos não entenderam nada, acharam que Jesus pediu para ele ir comprar um bocado ou até ajudar os pobres. Interessante, né? Então, Jesus aqui no papel dele, mesmo na beira da morte, sim, sabendo que ele ia passar por esse problema, por essa dificuldade, ele mesmo ainda ajuda as pessoas, está com a mão estendida, né? E outra, você vê, aqui nós encontramos esse versículo dizendo que Jesus ajudava os pobres com os bens materiais, com o dinheiro que ali eles arrecadavam. Com certeza alguém dava esse dinheiro, dava oferta, doava esse dinheiro, né? Porque Jesus não trabalhava, ele trabalhava na obra de Deus, ganhar a alma. Mas o interessante aqui que a gente vê é que Jesus ajuda os pobres. Em vez de tirar o dinheiro dos pobres, Jesus ajuda. Diferente de hoje, né? Dessas religiões que nós encontramos hoje. Em vez das pessoas ajudar os necessitados, pelo contrário, arranca ainda o que eles não têm. Você vê, totalmente contrário à Bíblia, totalmente contrário às informações da palavra de Deus. Ou seja, algumas igrejas de hoje, né, principalmente desse novo neopentecostal, um novo evangelho, nova forma de servir a Deus, nada a ver, porque você tem que se guiar pela Bíblia. O que tiver escrito aqui é o que nós devemos seguir, porque a Bíblia é a bússola, a Bíblia é o mapa, é aqui que consiste o caminho certo de como adorar a Deus, de como servir a Deus, de como entrar no céu. Fora isso, tá errado, tá contra, ou seja, a Bíblia chama de ladrão e salteador quem escolhe outro caminho, a não ser o caminho que é Jesus e entrar pela porta. Caso contrário, você não consegue entrar nessa porta e chegar no reino de Deus se não for por Jesus. Então, nós aprendemos muita coisa lendo a Bíblia, observando a palavra de Deus. E aí cai naquela condição que Jesus colocou: conhecereis a verdade e ela te liberta. Quer dizer, através das escrituras, através da leitura da palavra de Deus, adquirimos conhecimento este que vai nos levar para a vida eterna. Mas onde fica aqui então esse conhecimento? Como Jesus ensinou: conhecereis a verdade e ela te liberta. Uma vez você entendido, sabendo do que a Bíblia nos orienta, do que ela nos ensina, de como ela quer que nós nos comportamos diante das atitudes, diante das adversidades que surgem no dia a dia, então nós iremos para o céu. Fora outros ensinamentos que outras pessoas trouxer, outros ensinamentos, outra maneira, outra forma de se aproximar de Deus, de adorar a Deus, que não esteja de conforme a palavra de Deus, então é inválida, não pode acreditar, não pode seguir. A única fonte, a única palavra que é digna de você crer e acreditar e seguir é o que está escrito na palavra de Deus. Tudo que estiver aqui escrito, você pode confiar, você pode ter certeza que é certeza e não é mentira e não é ensinamento falso, e você pode seguir, que você vai ter vitória, vai ter êxito se você for até o fim. Porque a palavra de Deus, você pode pensar, imaginar aí, que essa Bíblia ela foi escrita, o Novo Testamento, há 2000 anos atrás. Quer dizer, no Brasil nem existia, nós que estamos aqui agora nem existia, e essa palavra já foi escrita, e tudo que está escrito, você pode observar e ver que tudo está acontecendo nos nossos dias, e como vem acontecendo nos dias anteriores, e que ainda vai acontecer nos dias posteriores. Por quê? Porque a palavra de Deus ela foi escrita através do Espírito Santo. O Espírito Santo usou pessoas, né, em um tempo, levou um período bastante grande para escrever a palavra, e ela foi escrita e tem toda a veracidade, tem toda a garantia de tudo que está escrito. Por quê? Porque todos nós sabemos que essa palavra é infalível,
ela é verdadeira, ela é a palavra de Deus e tudo que está escrito está se cumprindo e por isso nós devemos crer e acreditar e aceitar ela. Então nós aprendemos aqui que Jesus, ele não pedia nada a ninguém, pelo contrário, ele ajudava as pessoas, sempre com a mão estendida para as pessoas necessitadas. Então, por isso que você tem que acreditar em Deus, acreditar em Jesus e aceitar Ele, e Ele não vai te deixar, porque todo o tempo Ele está de olho e voltado para aqueles que o servem, que fizeram compromisso e aliança com Ele. Então você deve fazer a sua aliança com Jesus e crer nele, de toda a sua fé, com todo o seu entendimento, com toda a sua sabedoria, com todas as suas forças. Crê em Deus e as demais coisas Ele vai fazer por você. Tá bom? Esse é o café da manhã de hoje. Vou deixar por aqui para o vídeo não ficar muito estendido e eu não poder enviar para vocês. Mas esses vídeos estão lá no canal. Peço que vocês entrem lá, compartilhem esses vídeos com outras pessoas para que a palavra de Deus possa chegar até a elas e aqueles que foi de Deus, como aqui também já está escrito, que só vêm para Deus aqueles que são de Deus, aqueles que são filhos, escuta a palavra do Pai. Quem não são filho, não escuta e não vem após ele. Só os que vêm a ele é os que são filhos, que já Deus o tem já separado e predestinado para a salvação, para a sua glória. Não é todos. Então não fique triste, nem desanimado, nem de cabeça baixa, se você não foi tocado, não sente nada, nada muda no seu interior quando você ouve a palavra de Deus. Então, se não houve nada no seu coração, se nada aconteceu no seu coração, se nada aconteceu, se você não sentiu nada, é porque a você não é revelado o mistério do reino de Deus, entendeu? Não fique tranquilo, não desanime, siga em frente, vai em frente, quem sabe amanhã o Espírito Santo te encontra e te revela os mistérios da salvação, os mistérios de Deus, porque só aos filhos é revelado, infelizmente, como está escrito na palavra de Deus. E por outro lado, você também pode observar, você vê quem pode negar a existência de Deus? Quem pode negar a veracidade da Bíblia? Ninguém. Quem pode negar que Jesus veio ao mundo e morreu e ressuscitou no terceiro dia? Quer dizer, ninguém. Então, mas porque se as pessoas sabem, todo mundo sabe, eu sei, você sabe, todos sabem, e por que não se converte? Porque a você, infelizmente, não foi revelado o mistério da salvação, o reino de Deus, somente os filhos, porque esses, diz aqui, como está escrito no mapa, no livro, na palavra de Deus, quem é filho, escuta a palavra de Deus e vem após ele, e de maneira nenhuma ele os lançará fora. Então, tá aí bem claro a mensagem da Bíblia. Espero que você seja, sim, um filho de Deus, Uma pessoa já predestinada à salvação, separada por Deus. Que tenho certeza, se você for, a palavra de Deus tem espaço no seu coração, tem espaço dentro de você, porque você, eu e todos são casa e morada do Espírito Santo. Bem-aventurados são aqueles que têm um só Espírito, o Espírito de Deus, o Espírito Santo. Tá bom? Mas estamos aqui, nós não vamos parar por aqui, vamos dar continuidade, vamos em frente, que eu sei, quem é de Deus vem para ele. Quem não é de Deus segue o caminho do mundo e vai em frente, Porque está escrito, aquele que crê é salvo e quem não crê já é condenado. É a palavra que fala, não sou eu que julgo, mas a palavra de Deus. E diz ainda, quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz, ou seja, o que a palavra fala. E eu tenho ouvido, você também tem ouvido. Agora, se você vai entender, aí já é outro nível. Já entra o Espírito Santo em jogo, ou seja, em ação. O Espírito Santo entra em ação. Se você for uma pessoa escolhida, você vai entender e Deus vai te converter, você vai se converter e Deus vai te curar. Tá bom? Que Deus abençoe e que esse sábado seja um dia maravilhoso para mim, para você e para todos nós. Em nome do Senhor Jesus. Amém.